Vejo aqui um belíssimo trabalho, ressaltou Eric, admirado e feliz. Sabe dizer algo sobre os antigos moradores? Não. Lamento, mas... Como sabe, não nos ligamos ao que não é bom e deixamos que sigam o seu curso. Obrigado, Marcos. Que o Mestre Jesus abençoe a tarefa realizada aqui. Quando quiser ou necessitar de demonstração de casos para aprendizes, aqui é ótimo lugar. Sinta-se convidado. Obrigado. Creio que vou aceitar seu convite sim, em futuro breve. Nós nos despedimos. Não sei porquê, mas, por um momento, eu senti que o instrutor já sabia que minha família não residia mais naquela casa. Quando seguimos adiante, ele confessou. Não era nada saudável sua mãe e seus irmãos continuarem morando ali. As energias negativas, as vibrações pesadas, que eram direcionadas por todos os vizinhos insatisfeitos, sem exceção, envolviam a todos de forma hostil. Aos poucos, todo o magnetismo inferior oferece complicada imantação que passa a dominar a mente, o físico e atrai, não só as tormentosas condições corpóreas e mentais, como acontecimentos e particularidades infelizes, angústia e infortúnios de toda a espécie. Você sabia que eles não estavam morando mais ali? Perguntei. Sim, sabia. Porém queria mostrar e orientar o que é a transformação de um lugar. Deve se lembrar muito bem de como era sua casa, em nível espiritual, pelas práticas dos encarnados. Os costumes, os palavreados, as músicas, a bebida alcoólica, as drogas, o sexo desequilibrado. Tudo isso proporcionava atração de espíritos de um nível incrivelmente inferior. Hoje, o ambiente espiritual é completamente diferente. Tarefeiros espirituais que atuam em benefício da saúde física, mental e espiritual, estão empenhados ativamente para proporcionar alívio e equilíbrio a quem chegar ali. Eles só encontraram essa oportunidade por conta dos desejos e empenho dos encarnados. Sem dúvida, uma espécie de limpeza espiritual e libertação daqueles domínios foi feita por aqueles que atuam em favor do bem. Por isso encontramos ali um lugar incrivelmente saudável e de tamanha luz, repleto de bênçãos. Senti-me constrangido e comentei. Cheguei a pensar que minha mãe e meus irmãos teriam melhorado o nível moral. Mas acho que isso é impossível, não é? A mudança sempre é possível, tornou o instrutor. Estou envergonhado, comentei. Você não é o único, disse Tadeu, que era de poucas palavras. Estou imaginando como deve estar a casa onde vivi. Minha vida não foi diferente da sua. Aliás, penso que foi pior. Duvidei que pudesse ser pior, mas pedi. Quer nos contar a sua história? O amigo ofereceu sorriso forçado e disse. Quem sabe em outro momento. Por que não vamos até a casa de Tadeu? Estamos perto, propôs eu, sou animado. Não seria melhor deixar para outro dia? Tornou Tadeu. Eric sorriu. Vamos lá agora. Assim acabamos com sua angústia. A casa de sua família fica em nosso caminho. O exemplo de mudança que veremos lá é ótimo. Mostra que todos podem conseguir. Basta quererem. Apesar do que, João Pedro olhou para mim e sorriu, vamos atrasar um pouco nosso objetivo. Não demorou e estávamos diante de uma residência simples, embora bem pintada. Os muros eram baixos, com balaustrada antiga e um jardim bem florido que tinha acabado de ser regado. Entramos e, na pequena área, próximo da porta da sala, samambaias belas e compridas iam do teto ao chão. Muito lindo. O próprio Tadeu pareceu surpreso. Entramos em uma sala singela em que o sofá grande e duas poltronas, de modelos bem antigos, estavam cobertos por capas floridas. A televisão antiga,
desligada. Na parede, quadros velhos, porém com paisagens bem bonitas. Na mesa do centro da sala, uma jarra de água servia como vaso para algumas margaridas colhidas do jardim. Acho que minha família se mudou também, julgou Tadeu. Não. Ainda moram aqui, informou Eric bem seguro. De repente, atraído pela nossa presença, um espírito veio em nossa direção nos receber. Sorriu educado e, receptivo, apresentou-se. Sejam bem-vindos. Sou Nelson, mentor deste lar. Nosso instrutor o cumprimentou e nos apresentou também, apesar de Tadeu já ser um conhecido de Nelson. Que bom vê-lo, Tadeu. Está tão bem. Diferente de quando o vi pela última vez, disse o anfitrião. Desculpe-me, mas... Não me lembro de tê-lo visto, respondeu Tadeu, exibindo constrangimento. Lógico que não. Seu nível era outro, tornou Nelson. Mas... Estou estranhando tudo por aqui. Sei que é a mesma casa, só que não parece. Minha família ainda mora aqui? Tadeu perguntou, parecendo não ter acreditado no que nosso instrutor tinha afirmado. Claro que sim, disse Nelson. E onde estão? O que aconteceu por aqui? Lembro que tudo era tão bagunçado, no plano físico, e pior ainda no plano espiritual. Mudanças, meu querido. Mudanças para melhor, por conta da dor, explicou Nelson. Alguns irmãos necessitam de experiências que os chamem a vida mais equilibrada e saudável. Aproveitando a pausa, Eric sugeriu. Conte-nos melhor o que aconteceu por aqui, Nelson, se Tadeu não se importar. Claro que não me importo. Pode contar, sorriu sem jeito. Nelson observou bem Tadeu, sorriu de forma afetuosa e nos contou. Euclides, pai de Tadeu, sempre foi um homem que não se preocupava muito com o lado moral da vida. De fanfarrão, quando solteiro, quis mostrar-se homem mais sério, diante dos familiares, depois de casado. Mas só diante dos familiares. Os filhos, para ele, eram um motivo de orgulho só por ser pai. Nada mais. Ele não ajudou a educá-los nem com qualquer outro cuidado. Vivia em bares e encontros com amigos iguais a ele, enquanto a esposa, sozinha, matava-se para cuidar da casa e das crianças. Por ser fraco, envolveu-se com outra mulher. A amante procurou pela esposa e fez escândalos. Não suportando, Celina, mãe de Tadeu, mandou o marido sair de casa. Não demorou e Euclides perdeu o emprego em momento de crise financeira no país. Desempregado, a amante o abandonou. Ele passou a beber. Ficou muito doente e descobriu-se portador do vírus HIV. Desesperado, procurou pela ex-mulher, que dava um duro danado para manter a casa e os 4 filhos. Ao ver as condições de Euclides, que virou morador de rua e foi rejeitado pelo resto da família, Celina aceitou cuidar dele e dar-lhe um teto para morar, além da comida. Afinal, ele era pai de seus filhos. Nessa época, prosseguiu Nelson, não havia medicamentos tão específicos como os retrovirais para auxiliar na baixa imunidade que o vírus HIV provoca. Nos momentos em que se recuperava um pouco, Euclides pegava o dinheiro e objetos que encontrava e saía para beber. Voltava embriagado. Seu comportamento incomodava a todos, que não faziam nada. Então, no início da adolescência, os filhos não queriam mais ficar dentro de casa observando cenas tão desagradáveis que todo alcoólatra proporciona. Quando não estava bêbado o suficiente para cair na cama e dormir, o que também incomodava imensamente, Euclides brigava e falava muito. Na maioria das vezes, ele expressava o estado do porco provocado pela bebida. Estado do porco? O que é isso? Perguntei curioso. Nelson sorriu e respondeu.
A bebida alcoólica provoca estados físicos e psíquicos. Costuma-se dizer que o último estado que a pessoa experimenta, quando bêbada em demasia, é o estado em que urina, evacua ou vomita ou tudo isso junto. Algumas, de tão anestesiadas pelo efeito do álcool, não têm noção do que fazem, não reagem e, por perder o controle, permanecem por longo tempo nesse estado precário, fedido, nojento. Costuma-se chamar isso de estado do porco, devido à semelhança. Fiquei enojado e me corrigi ao fazer uma careta para expressar o sentimento. No mesmo instante, eu me lembrei das inúmeras vezes que fiquei nesse estado do porco por ter bebido muito. Nesse momento, senti vergonha de mim e sem o direito de criticar. Eu não podia tirar nenhuma pedra, fosse no que fosse. Nelson, por sua vez, continuou. Quando Euclides não se embriagava o suficiente para perder os sentidos, quebrava tudo o que podia dentro de casa. Brigava e agredia os filhos e a mulher. Por causa disso, os filhos não encontravam clima para ficar em casa. Foi então que começaram a se envolver com companhias de baixo nível, amigos duvidosos. Passaram a fumar, beber. Não demorou e conheceram as drogas. Tadeu e seu irmão mais velho, o Tomás, precisavam manter o vício e, para isso, passaram a furtar, que é apropriar-se de algo alheio sem o emprego de violência ou arma. Depois vieram os roubos, que é a apropriação mediante violência ou uso de armas, coação. Em seguida, os assaltos, que é a invasão de propriedades, até chegarem ao latrocínio, que é um roubo seguido de morte. Enquanto isso, as duas irmãs de Tadeu, Mercedes e Lenita, também por causa do uso e da dependência das drogas, cometeram vários delitos como furtos, roubos e a inevitável prostituição. Celina, que precisava trabalhar muito para manter a casa, os filhos e o ex-marido doente, viu-se desesperada, sem muito o que fazer. Conversava com os filhos, falava, explicava, repreendia, mas, com a maioridade, durante um assalto a uma residência, onde fizeram reféns, Tadeu foi baleado e morto. Seu irmão Tomás foi preso. Condenado, não só por aquele crime, passou vários anos na penitenciária. Mercedes, bem novinha na época, foi presa 1 mês após completar 18 anos por tráfico de entorpecentes. Ela saiu da cadeia alguns anos depois, muito doente e bastante acabada, portadora também do HIV. Lenita, por ser menor, foi apreendida por praticar furtos, prostituição e outros delitos. Voltou para casa quando completou 18 anos. Enquanto tudo isso acontecia, Celina, vencida pelos tormentos e pelas preocupações, teve a mente afetada e seu estado psicológico incrivelmente abalado. Por tudo isso, foi inevitável a doença da depressão. Mas ela, mulher que sempre foi guerreira, vencendo as dores da alma e as do corpo, continuava trabalhando. Ela era capaz de ouvir minhas inspirações mais sutis e lutar contra a força desse mal que sempre acompanha espíritos inferiores como aqueles levados pelo ex-marido e pelos filhos. Celina teve a oportunidade de se aposentar como enfermeira. Mesmo aposentada, continuou trabalhando. Assim que a filha mais nova saiu da instituição para menores, Celina decidiu que trabalharia meio período para poder cuidar da filha, muito abalada. Nessa época, Euclides desencarnou vítima da AIDS. Foi quando, inspirada por seu mentor, uma vizinha o convidou para assistir a uma palestra em uma casa espírita e Celina aceitou. De frequentadora, passou a estudante do espiritismo e o conhecimento passou a libertá-la da depressão. Nessa época, os medicamentos retrovirais já estavam em uso para diminuir as agressividades causadas pelo vírus HIV, mas a depressão e a síndrome do pânico castigavam imensamente Mercedes, quando saiu da prisão. Por isso, Celina aceitou trabalhar uma noite sim e outra não como enfermeira, em uma casa de família, para cuidar de um senhor idoso.
Fez isso para ficar mais tempo com as filhas, orientando e cuidando delas. Dormia pouco e trabalhava muito. O filho desse senhor idoso precisava de ajudantes para trabalhar em sua empresa de tapeçaria artesanal. Celina falou sobre as filhas. Contou sobre a dificuldade que passaram e pediu uma oportunidade. O homem aceitou, em caráter experimental, pois ninguém gosta de empregar ex-detentos. Empregadas, Lenita e Mercedes foram se recuperando dos males e das lembranças que as castigavam. A mãe também as levava para a casa espírita, onde começaram a estudar a doutrina e a conhecer os ensinamentos elevados. Tomás também saiu da cadeia, muito abalado por tudo que sofreu lá dentro, lugar onde colheu exatamente o que plantou. O homem, que empregou Lenita e Mercedes, orientou Celina para levar para casa serviços de redes de balanço para o filho fazer. Era algo bem artesanal que poderia ser feito longe da empresa. Para ensinar o rapaz, ele designaria um funcionário por alguns dias. Celina e os filhos empregaram, em sua vida, as mudanças de pensamento, palavras e ações que aprenderam na doutrina espírita. Isso se tornou algo comum, leve, que melhorou a vida de todos. O senhor idoso que Celina cuidava partiu para a pátria espiritual e ela passou a trabalhar na empresa com as filhas. O filho mais velho também foi admitido como funcionário. Tomás ainda enfrenta os prejuízos causados pelo uso de entorpecentes. Sua mente não é ágil como antes. Necessita ser assistido por um médico psiquiatra e um psicólogo. Faz uso de medicação psiquiátrica, mas está liberto da dependência das drogas e do álcool. Trabalha, embora suas tarefas tenham de ser leves e específicas. Frequenta a casa espírita e, apesar da dificuldade mental, ele se propôs a fazer um curso básico de informática, a fim de investir em conhecimentos pessoais. A mudança comportamental de todos, que são os princípios fundamentais da educação e do respeito, criou um clima benéfico naquela casa que hoje pode ser chamada de lar. Espíritos de extrema inferioridade que viviam aqui antes, perturbando, explorando as energias de todos, partiram, pois passaram a ser incompatíveis com as preces harmoniosas e diárias que todos realizam. Esse é o resumo da história, desfechou Nelson. Neste momento, uma mulher robusta, cabelos compridos e com alguns poucos fios grisalhos, chegou à sala. Vi nos olhos de Tadeu um brilho especial ao dizer: "Esta é Lenita, minha irmã caçula." Observamos que ela sorriu ao falar com alguém que estava em outro cômodo. Não demorou e apareceu Mercedes, respondendo educada às questões da mais nova, pois as irmãs brincavam ao conversar. Nós a acompanhamos até outro cômodo onde Celina estendia uma toalha sobre a mesa, espalhando pratos, colheres e guardanapos diante das cadeiras. Era uma senhora com as marcas do desgaste do tempo e das dificuldades vincadas no rosto. Porém sorria e participava, com bom ânimo, da conversa das filhas. Era uma senhora vitoriosa. Lenita se afastou e voltou conduzindo Tomás, fazendo-o se acomodar à mesa. Percebemos a tristeza de Tadeu ao observar as dificuldades e limitações do irmão por causa do consumo de drogas que afetaram seu cérebro, retardando-o. Celina serviu cada prato com a sopa quente de um caldeirão, colocou um cesto com pães sobre a mesa e foi a última a se sentar. Todos silenciaram, cerraram os olhos e Mercedes agradeceu a Deus com uma prece simples, sem muito enfeite com as palavras, porém de uma sinceridade impressionante. Senhor Deus, nosso Pai eterno, agradecemos por este momento em nosso lar onde estamos juntos em harmonia e paz. Abençoe, Deus, este momento e este alimento precioso que vai nos recompor. Que sejamos dignos de suas bênçãos. E que possamos, Senhor, distribuir essas bênçãos de muitas formas a outros nossos irmãos. Que assim seja. Graças a Deus. Em forma de coro, todos confirmaram.
Graças a Deus. Neste momento, uma luz cintilante se projetou do alto sobre eles e sobre o alimento. Eram as bênçãos que solicitaram e se derramaram naquele lar. Tadeu se emocionou e chegou às lágrimas, comentando: Nunca pensei em ver minha família assim. Em cada refeição é a vez de um orar para rogar graças e recebê-las, tornou Nelson. Aliás, é bom comentar que é sobre o que conversamos ou sobre o que existe no ambiente no momento das refeições que os alimentos se impregnam antes de entrar em nosso corpo. Eric sorriu e, benevolente, aproximou-se de Tadeu. Ao sobrepor a mão em seu ombro, disse: Meu querido, creio que agora está com o coração aliviado. Podemos ir. Aliás, já está bem tarde. Virando-se para mim ainda falou: visitaremos os seus parentes. Gostei de saber disso. Fiquei ansioso. Dali, retornamos ao posto de socorro e nos recolhemos. Eu não vi a hora de chegar o momento de ver minha família. Capítulo 11. O mundo do crime. Fiquei pensando muito no que vi na casa dos familiares do amigo Tadeu. Imagino que não foi fácil mudar. Imagino como foi a dor, as dificuldades que enfrentaram. E venceram. Percebi que Tadeu também pareceu se transformar para um ser ainda melhor depois que observou o progresso de seus parentes. Ficou cheio de bom ânimo, sorridente, e até passou a conversar mais. Os efeitos físicos e a dependência química que as drogas proporcionam são do conhecimento da maioria. No entanto, sobre a dependência psicológica quase ninguém fala. O usuário de drogas o faz, muitas vezes, para tentar se livrar de problemas, ignorando ou não acreditando que vai encontrar problemas maiores que podem varar encarnações. Quando usa drogas, a pessoa não dá importância a fatos interessantes. Ela se acha imortal. Não dá o menor valor à vida. Tudo, para o usuário, não tem importância. Quando ele se incomoda com algo, de verdade, fica revoltado. Essa revolta, normalmente, torna-se violenta. Pode-se afirmar que o usuário de drogas vive nos extremos. Ou não dá importância aos valores morais, financeiros, físicos e espirituais ou quer matar e morrer por conta deles, ou seja, o usuário de drogas não tem equilíbrio, por isso não consegue largar os entorpecentes. Já ouviram a frase, mundo das drogas? Essa frase é lógica porque a palavra mundo abrange tudo e todos. Direto ou indiretamente. A droga e aqueles que lidam com ela, não se restringem às camadas sociais e econômicas específicas. Não se restringem a dogma, religião, sexo, etnia, grau de instrução. As drogas existem e atendem aqueles que a ela procuram como uma mãe que acalenta o filho imaturo que precisa de sua atenção. Os problemas das drogas não se limitam ao vício ou aos viciados e suas famílias. Eles vão além, muito além. É um buraco sem fundo visível. Não é um problema particular, e sim algo que vai muito além e é muito grave. Já ouvi gente dizer: meus filhos são espertos. Estão criados e ninguém lá em casa nunca se envolveu com drogas. E a isso damos graças a Deus. Só que não é bem assim. A sociedade, em geral, principalmente os que não estão envolvidos com drogas, não se preocupa com a questão e o assunto cai no esquecimento. Não sabe que estamos, todos, sujeitos a sermos afetados por essa desgraça. Sim, as drogas são uma desgraça. Vou explicar melhor. Audiolivro realizado pelo canal Surya Chand Audiobook. As drogas consomem os recursos do viciado, como saúde mental, física e financeira. Nem vou falar da saúde espiritual. Isso afeta a família à medida que o equilíbrio psicológico e emocional do viciado é afetado. Depois, vem o comportamento insociável, dentro e fora de casa. Ele,
O viciado não consegue mais estudar, trabalhar ou se divertir de maneira saudável e produtiva. Tudo é afetado. Logo vem o desespero do vício e a sensação de que ninguém o entende. O sentimento de rejeição, que acredita receber da família, dos amigos e da sociedade, cerca o tempo todo. Em outras palavras, o usuário acredita piamente que ninguém o entende, ninguém o ama, ninguém o quer. Então, ele carrega consigo aquele sentimento de revolta por não acreditar que tem vínculos familiares e sociais. Posso afirmar isso, porque fui um. Por outro lado, as drogas têm um custo financeiro que o consome, materialmente falando. Cedo ou tarde, ele vai chegar ao fundo do poço e necessitar, desesperadamente, manter o vício, pois os desejos, o desespero inominável para consumir cada vez mais, são extremos. A vontade de aumentar a quantidade de drogas para sentir efeitos mais fortes e diminuir os intervalos entre um uso e outro, é desesperadora. Nessa altura, com a mente debilitada, é diminuída a capacidade de raciocínio e de ponderar, refletir, pensar sobre questão tão séria e importante. Ele perde o controle. Com o uso da droga, a pessoa se acha o máximo. Faz de tudo. Se acha o tal. É capaz de ferir, furtar, roubar, estuprar, matar por motivo fútil e se envolver em tudo que é degenerativo, física, moral e espiritualmente. E digo mais, não é só por prazer, por se achar o tal que ele, o viciado, comete esses crimes, é para sustentar, financeiramente, o vício que ele se lança em latrocínios, assaltos, roubos, furtos. É aí que pessoas inocentes da sociedade entram em cena. Sabe aquela pessoa que disse que não tem nada a ver com as drogas porque os filhos estão criados e são espertos e tudo mais? Lembra? Ela ou o filho podem ser os próximos a serem assaltados e mortos por um usuário de drogas, quando parados com o carro no semáforo. A mulher grávida que leva alguns tiros porque foi roubada por alguém que precisava de dinheiro para usar drogas. O estudante agredido e morto por causa do telefone que, vendido, transforma-se em dinheiro para comprar drogas. Todos esses acontecimentos revoltantes são, normalmente, resultados da ação pelas drogas na mente do usuário, pois o produto que ele consegue com o roubo é, sempre, para comprar drogas. O mundo das drogas e dos crimes está normalmente vinculado aos viciados e seus vícios. Somado a isso, entra a prostituição de adultos e menores, além dos crimes de abuso sexual. Nem sempre dá para separar isso. As pessoas que dizem não ter envolvimento com drogas por não serem usuárias, estão enganadas. Elas não podem viver tranquilas. Temem sair de casa com um relógio bom, com uma aliança de ouro, com um celular caro, com um carro, com um computador portátil. Temem ser reféns de bandidos, assaltos, sequestros. Temem sair de casa, devido aos riscos contra sua vida. Temem por seus parentes, por seus bens. Existem os infelizes defensores da maconha, por exemplo. Esses estão falando somente pelo seu prazer em usar tal droga. Dizem que não se viciam com ela, mas eu não vejo os viciados, os dependentes químicos problemáticos terem chegado ao grau que chegaram de dependência sem antes ter fumado um cigarro e depois a maconha. Ninguém aprende a nadar fora da água. A maconha é a borda da piscina em que muitos se afogam. Aqueles, financeiramente estabilizados, como eu já fui quando encarnado, que compram drogas para consumo próprio e acreditam não fazer mal a ninguém, estão extremamente enganados. De qualquer forma, eles estão contribuindo para o crime. Para chegar até esse consumidor, alguém precisou traficar. O tráfico de entorpecentes exige armas, homicídios, escravos ou mulas, que são as pessoas que trabalham para os traficantes, muitas vezes, coagidos. Para chegar até o consumidor, muitas vezes,
Alguém precisou engolir pacotinhos com entorpecentes e viajar com eles nos intestinos. Muitos desencarnam antes de completar o percurso exigido. Normalmente, para se submeter a isso, a pessoa passou no fundo do poço e se vendeu, prostituiu-se, tem incontáveis débitos e é obrigada a tal façanha, e talvez até tenha algum parente como refém. Não é só isso, muitas outras coisas acontecem até aquela erva ou aquele pozinho irem para as mãos dos filhinhos de papai. A venda de drogas mobiliza o tráfico de armas para a distribuição das próprias drogas. De posse das armas, bandidos coagem pessoas, praticam sequestros, roubam e matam para angariar dinheiro para comprarem drogas e sustentarem o vício. Esse mundo das drogas é um círculo. Não tem começo nem fim. Envolve cada pessoa da sociedade, cada cidadão, cada família, jovem ou criança, direto ou indiretamente. É preciso ter conhecimento e opinião sobre as drogas e passar esses valores para os filhos, amigos e conhecidos. Não basta dizer que é contra o uso de drogas. Precisamos ter um lado, uma opinião, e dizer por que somos contra as drogas. Muitas coisas passaram pelos meus pensamentos naquela noite quando o sol iluminou a manhã de forma radiante. Elcio veio à minha procura. Nós nos reunimos com o instrutor Eric e o amigo Tadeu, que estava radiante, por causa da visita do dia anterior. Saímos. No caminho, o instrutor chamou nossa atenção para garotos escolares, reunidos para fumarem cigarros. É assim que começam, Tadeu se manifestou. Primeiro o cigarro comum, a bebida, e logo chegam aos entorpecentes. O porte, mesmo que de pequena quantidade de entorpecente, deveria ser crime no Brasil. Coisa que hoje não é. Todo vício começa com doses pequenas. Depois, quando aumentam, o usuário parte para as apropriações indébitas e pequenos crimes para sustentar-se no vício, até chegar às ocorrências que revoltam a população. Isso mesmo. Como já ouvi a Shelida dizer, ninguém aprende a andar de moto, sem antes se equilibrar em uma bicicleta, concordou o Eric. Reparei os desencarnados de nível muito inferior que se uniam aos garotos, inspirando-os. Lamentei em pensamento. Logo Tadeu contou. Depois que meu pai saiu de casa, passamos por momentos difíceis. Ele não ajudava financeiramente e passamos um pouco de necessidade. Quando ele adoeceu vítima do HIV, ninguém da família nem a outra mulher quis cuidar dele e a minha mãe o aceitou de volta em casa. Fiquei revoltado. Não achei que ela agiu corretamente. Minha mãe se lascava de trabalhar, enquanto ele ficava em casa o dia todo. Pegava dinheiro escondido, vendia objetos da casa, como botijão de gás, relógio, rádio, TV. Para pegar o dinheiro e comprar bebida, depois se embriagava. Minha mãe brigava com ele, mas ele era chantagista e, para deixá-la com perna, usava a doença como desculpa. Quando minha mãe não estava em casa, principalmente, ele nos ofendia, agredia, falava coisas que magoavam. Não havia mais clima para ficar em casa. Então, eu e o meu irmão saímos com amigos. Nós nos unimos a uma turma e aprendi a fumar, primeiro o cigarro comum. Depois, ganhei meus primeiros cigarros de maconha. Acreditei, como todo mundo que fuma maconha, que isso não ia viciar. Quando eu quisesse, largaria. Mas não foi o que aconteceu. Imagine só, se o cigarro comum vicia e o fumante de cigarro comum sente extrema dificuldade em parar de fumar, imagina a maconha. Fez breve pausa. Depois, continuou. Quando tentava largar, eu ficava nervoso com qualquer coisa que acontecia, aí eu corria e fumava. Sentia algo que me entorpecia. Eu não dava mais importância para as coisas que tinha de fazer, como estudar, ajudar em casa.
sentia-me seguro com minha turma e aqueles momentos de entorpecimento. Os efeitos da maconha a deixavam a mente distante dos problemas. Eram momentos mágicos que escondiam, mascaravam o estado infernal que a consciência viria a enfrentar. Então vieram as primeiras necessidades. O que eu usava não produzia mais o efeito anterior. Eu precisava de mais e cada vez mais. Eu me sentia agitado, ansioso, inquieto e não conseguia pensar em outra coisa senão em fumar maconha, e queria efeitos mais fortes. Assim como meu pai, peguei dinheiro escondido de minha mãe, vendi objetos e, muitas vezes, coloquei a culpa nele. Mesmo usando mais entorpecentes e diminuindo os intervalos de uso, os efeitos não eram os mesmos. Eu precisava de mais maconha. Não bastava. Por isso, comecei a praticar pequenos delitos para conseguir dinheiro. Roubei na vizinhança, em semáforos, na rua, na praia ou quando via qualquer oportunidade. Comprei uma arma para ter certeza de êxito nos crimes praticados. Nessa altura, a maconha não era mais suficiente e passei para o haxixe, depois para a cocaína. Era mais caro e eu precisava de mais dinheiro, então, praticava mais crimes. Fui para a Bolívia e participei mais diretamente do tráfico, não só de drogas, mas também de armas para alimentar o crime, o vício dos viciados. As pessoas não reparam que conforme aumenta o número de viciados aumenta o número de roubos, assaltos, homicídios e outros crimes. Meu irmão, embora mais velho, era orientado por mim. Não sei quem estava mais dependente, eu ou ele. Praticávamos assaltos a banco, lojas comerciais, postos de gasolina e gastávamos com farras e drogas. As pessoas que têm débitos com traficantes fazem de tudo. Tinha um cara que trabalhava em uma empresa de cartão de crédito e era viciado. Era um sujeito figurão, andava de terno e gravata. Viciado, ele não conseguiu dinheiro para pagar a conta. Então, para saldar parte da dívida, entregou para o chefe do tráfico os dados de uma família muito bem de vida. Um momento e pareceu lamentar ao contar, infelizmente, isso é muito comum. Viciados que são vigias de banco, garçons, manobristas, frentistas de postos de gasolina, guarda noturno e muitos outros, entregam dados que facilitam roubos e sequestros como parte de pagamento de suas dívidas e, muitas vezes, isso termina em homicídio. Nova pausa. Então nós planejamos entrar na casa que esse figurão nos forneceu os dados. Fomos eu, meu irmão e 2 comparsas. Durante o assalto, alguém conseguiu chamar a polícia. Eu estava agitado, nervoso demais. Peguei uma moça como refém para chegar até a janela a fim de negociar uma fuga, mesmo sabendo que seria impossível fugir dali. Houve troca de tiros e os policiais invadiram a casa. Eu fui atingido e um dos moradores também morreu. Na confusão, fiquei surpreso. Tinha mais gente naquela casa do que eu poderia imaginar. Não tinha percebido que havia morrido. Tentei lutar com os policiais. Vi meu irmão e os comparsas serem presos e comecei a apanhar muito, muito mesmo, de pessoas que eu não sabia serem espíritos de desencarnados. Fui arrastado, linchado. Sangrei. Eu me quebrei todo. Aquilo não terminava nunca. Tadeu fez outra pausa e seus olhos estavam lacrimosos. Demorei para entender que estava desencanado. Enquanto isso, apanhei muito, por onde quer que eu fosse. Estranhei a aparência da cidade onde vivia. Não parecia mesmo a metrópole. Era um lugar feio, sujo. Fugi e senti as dores do tiro que levei e que não parava de sangrar. Consegui chegar até minha casa e vi minha mãe desesperada, chorando, inconformada com minha morte. Tentei falar com ela, mas... Vocês sabem como é. A casa, no plano físico,
Era de aparência feia, imunda, mas no plano espiritual, era bem pior. Criaturas que viviam, mesmo desencarnadas, acostumadas ao vício do álcool e das drogas, ficavam por lá, vampirizando todos. Vi minhas irmãs envolvidas por seres medonhos, defeituosos, com a região do sexo deformada e exposta de forma bizarra. Seus corpos espirituais também estavam em total desequilíbrio. Na espiritualidade, foi que percebi que elas também faziam uso de drogas e, para sustentar o vício, prostituíam-se. A Lenita, mesmo sendo menor de idade, o que não parecia, vendia-se em casas de prostituição. Era algo horroroso. Mercedes, para pagar dívida de droga, foi traficar entorpecente. Em uma das vezes, não conseguiu sair do país. Foi presa no aeroporto quando tentou embarcar para a Europa. Minha mãe sofreu muito por nossas práticas. Mas, mesmo com depressão, tomou as rédeas da situação. Começou a ir à casa espírita e orou muito por mim. Eu vivi um sofrimento medonho. Fui muito maltratado. Mesmo caído, não suportando mais, eles continuavam me agredindo. Eles? Perguntei. Espíritos, também inferiores, que se julgavam justiceiros e acreditavam que deveriam maltratar os traficantes, bandidos e ladrões. Como não podiam fazer em vida, por conta das leis, faziam depois de desencarnados. Você não tem ideia do que acontece, após a morte com os que cometem delitos. Sem contar os efeitos da abstinência pela falta das drogas. Então eu recebia as preces de minha mãe, que me orientava de forma tranquila. Eu queria ser socorrido, tirado daquela situação sem merecimento, sem mudar de atitude mental. Às vezes, eu ficava longe e só voltava depois de muito tempo. Depois de muitos anos, quando o peso da consciência e o arrependimento por tudo, fez-me querer mudar toda aquela situação, comecei a orar com minha mãe. Primeiro, eu só repetia cada uma de suas palavras. Depois, comecei a orar de forma verdadeira. Não sei explicar como minha mente se ligou ao alto e atraí socorro bendito. Só sei que eu disse para mim mesmo, Tadeu, você já sofreu muito. Não precisava ser assim e não precisa mais continuar assim. E foi lá, na simples casa espírita que minha mãe frequenta, que fui socorrido. Isso aconteceu antes de meus irmãos saírem da cadeia. Jurei a mim mesmo nunca mais perder uma única oportunidade de elevação. Por essa razão, eu me esforcei e me esforço tanto para vencer. Ainda tenho fé de corrigir todos os meus erros. Não sei como isso poderá acontecer, mas sei que vou conseguir. Alguns minutos de silêncio e Eric elogiou. Você vai conseguir. É muito esforçado e já entendeu qual o caminho da evolução. Tadeu simplesmente sorriu. Capítulo 12. Minha família. Fomos até um bairro simples, na periferia, e nos colocamos diante de uma casa modesta. Senti que era ali a residência de minha família. Um medo com um misto de ansiedade cravou em meu peito. Queria vê-los e poder dizer que eu estava ali e bem. Que sentia saudades e que os amava. Entramos. Já na sala, deparamos com uma carga magnética pesada e enfermiça que, por alguns instantes, deixou-me sentindo uma espécie de asfixia, quase um desespero. Reparei que os que estavam comigo também sentiram a mesma coisa. Olhei em volta e vi dezenas de espíritos decaídos enchendo o ambiente. Eram doentes e, principalmente, viciados nas energias e sensações de encarnados que fazem uso de entorpecentes. Substâncias em diversos tons escuros, como uma matéria gelatinosa e grudenta, impregnavam, de maneira horrenda, as paredes, os objetos, o chão e o teto. Repentinamente,
Os ruídos incômodos da música exótica que foi ligada provocaram vibrações que pioraram as energias, deixando-as ainda mais inferiores e pulsando conforme o som no ambiente. O linguajar de baixo calão, os palavrões, as insinuações sexuais ou sensuais mencionados naquilo que chamavam de letra de música, envergonharam-me. Além disso, grande grupo de desencanados, de inferioridade extrema, dançava, meneando-se de modo vulgar, muito baixo, chulo. De repente, vi uma mulher com abdômen muito avolumado, parecendo em gestação. Ela chegou à sala e gritou alguns palavrões para pedir que abaixassem o volume da música. Fiquei surpreso ao ver que era minha irmã. Quase não a reconheci. Estava muito diferente e abatida. Voltei-me para Eric, que pareceu ler meus pensamentos e respondeu: Ela não está grávida. Olhe novamente. Ele me auxiliou com um influxo de energia para que eu pudesse observar melhor. Na região do abdômen de Maria Cláudia, no plano espiritual, dava para ver uma ulceração gigante que refletia energias escuras. Espíritos deformados, de tamanhos variados, que não pareciam nada com seres humanos, vampirizavam-na incessantemente. Estavam colados a ela como uma espécie de sucção. Espiritualmente ela estava deformada. As tatuagens que cobriam quase todo o seu corpo de carne pareciam ganhar vida, movimento, e ter ação macabra no plano espiritual, como se a pele se derretesse. O que ela tem? Perguntei assustado. Maria Cláudia contraiu o vírus de hepatite C quando fez uma tatuagem. Muitos tatuadores e clientes acreditam que é necessário somente trocar e descartar a agulha usada para tatuar. Acham que isso basta para não contaminar alguém. Normalmente, não só a agulha, mas também a tinta usada para tatuagem fica contaminada com vírus e bactérias de diversos tipos. Por isso é necessário descartar, não só a agulha, mas também a tinta. Pena que nem todo profissional sabe disso ou dá importância a isso. Por causa da contaminação da tinta usada para a tatuagem, Maria Cláudia foi infectada com o vírus de hepatite C e a doença está muito adiantada em seu corpo. Muito debilitada, ela está no aguardo de um transplante de fígado. Minha irmã, andando com dificuldade, entrou no quarto de onde vinha o som. Ouvimos um vozerio alto e xingamentos. Um rapaz magro e alto ficou irritado e desligou a música, ao mesmo tempo em que chutou a cama. Era Kleber, meu sobrinho. Como ele havia crescido. Quase não o reconheci. Nervoso, ele ofendeu sua mãe e logo saiu. Fiquei triste, penalizado e também muito envergonhado. Queria que fosse diferente. Gostaria de ter chegado ali e encontrado minha família regenerada, vivendo de forma tranquila, cultivando uma vida física e espiritual mais saudável. Maria Cláudia sentou-se sobre a cama e vi em sua face abatida uma expressão muito amarga. Desencanados de aspectos horríveis continuavam ao seu lado. Ela, de tanto se desviar de todo e qualquer caminho que conduza a pensamentos e práticas de moral equilibrada, não consegue orar ou se voltar a Deus para se elevar, disse Eric, observando-a. Onde está o seu mentor ou anjo da guarda? Ela merece ajuda, protestei. O espírito designado a nos auxiliar, a nos proteger, normalmente chamado de mentor ou anjo da guarda, como você disse, atua, socorre, orienta e auxilia quando nos voltamos para o bem, para o que é bom e saudável. Do contrário, nós temos os mentores espirituais que elegemos ou atraímos por nossos desejos, nossas práticas e nossos pensamentos. Se você quer roubar, acha que seu mentor estará ao seu lado nesse momento. De certo, antes do roubo, ele vai inspirá-lo a não fazê-lo, mas, se insistir na prática, o mentor não vai acompanhá-lo e, certamente, espíritos que costumavam fazer esse tipo de crime estarão ao seu lado incentivando-o. O mesmo acontece quando temos outras ações,
práticas sem valor espiritual, que não proporcionam evolução, e sim atraso ao ser, explicou Eric. Pensando bem, disse Tadeu, nosso mentor respeita nosso livre-arbítrio. Se não pode nos ajudar, não precisa estar conosco quando fazemos coisas erradas. Fiquei mais triste ainda por causa do estado de minha irmã. Não demorou muito e minha mãe chegou. Reparei que ela estava muito acabada, envelhecida. Embora os anos houvessem passado, tive a impressão de que ela envelheceu muito além. Sentando-se ao lado de Maria Cláudia, afagou suas costas e perguntou: E o Kleber, já saiu? Já. Aí, mãe. Não sei mais o que fazer. É, filha. Deveríamos ter dado limite para esse menino, desde cedo. O mal deve ser cortado pela raiz. Eu nunca tinha ouvido minha mãe falar assim. Elas continuaram conversando e o nosso instrutor explicou. O sofrimento e a idade, muitas vezes, fazem as pessoas darem atenção àquilo que desprezaram um dia. O lado religioso, o lado filosófico, hoje em dia, principalmente dos jovens, está vazio. Muitos não têm fé ou esperança e, por causa disso, entregam-se a caminhos perigosos, como o das drogas. Isso é o que aprendem com os pais que, cada vez mais, abandonam diálogos tranquilos, conversas amigáveis, exemplos saudáveis junto aos seus filhos. Para que a vida dos filhos tenha sentido, desde cedo, desde o berço, os pais devem ensinar a fé. E a fé se encontra na religiosidade. Um exemplo é quando os pais não se desesperam e têm esperança, seja em qual dificuldade for. Eles ensinam os filhos a terem esperança. É aí que a vida ganha um sentido. O jovem que não tem uma vida voltada à religiosidade, não tem esperança e não se importa consigo mesmo, é um grande candidato ao mundo das drogas. O jovem que não tem diálogos saudáveis com os pais, não se sente amado, não ama a si nem aos outros, é um grande candidato ao mundo das drogas. Se quiser que seu filho o ame, coloque amor e tranquilidade ao lidar com ele, sempre. Ouço mais, sinto mais, vejo mais. Para que a vida em família seja de amor, é preciso tolerância, exemplos saudáveis e muito diálogo. É importante mostrar ao filho a realidade, a problemática das drogas, da vulgaridade, da promiscuidade. Para isso, os pais precisam ter uma opinião formada a respeito. Está na hora de os responsáveis buscarem informação, caso não saibam o que fazer. Procurarem educadores e psicólogos, não para os filhos, mas para eles saberem o que e como fazer diante dos problemas de como lidar com o filho. E é muito comum, hoje em dia, vermos pais rejeitando as opiniões de educadores, acreditando que seus filhos têm razão em tudo e que o professor está sempre errado. Grande engano. É bom lembrar que quem está de fora de uma situação tem uma visão melhor, pois é longe dos pais que os filhos se revelam, muitas vezes. Os professores, os educadores, de uma forma geral, sempre são bons conselheiros. Não devemos ignorar seus apontamentos, e sim lembrar que, no passado, quando um professor tinha mais autoridade, os jovens eram mais bem direcionados na vida. Os educadores, normalmente, dão continuidade a um trabalho de direcionamento que deve começar em casa. Foi nesse momento que entrou no quarto um espírito de nível completamente diferente dos outros que estavam ali. Era de nível bem melhor. Tratava-se de Xavier, anjo da guarda de minha mãe. Ele nos cumprimentou e, tendo algo mais importante para fazer, não nos deu atenção naquele primeiro momento. Foi para junto de sua pupila. Após receber sua inspiração, minha mãe comentou com minha irmã: O que você acha de colocarmos o Kleber para fazer um tratamento? Só se o internarmos, mãe. Tem um centro espírita aqui perto que eu vi um anúncio de ajuda a viciados. O que você acha de irmos lá para termos mais informações?
tornou minha mãe com o intuito de buscar ajuda para o neto. Já perdi as esperanças. Só se a senhora for, desanimou Maria Cláudia. Vou falar com o Kleber. Ele não é mau menino. Precisamos só falar com jeitinho. Vamos procurar uma solução para isso. Se não tiver jeito, a gente interna. Maria Cláudia não deu muita importância, mas minha mãe pareceu cheia de esperança e fé. Ela se levantou e chamou minha irmã para irem até a cozinha. Foi então que Xavier se aproximou, cumprimentou Eric e se virou para mim, dizendo: Como estou feliz em vê-lo, João Pedro. Obrigado, agradeci com simplicidade. Não me lembrava dele. Percebendo, Xavier comentou: Sei que não se lembra de mim. Não estava em um nível espiritual bom para me perceber, enquanto permaneceu com sua família, após o desencarne. Virando-se para nosso instrutor, Xavier disse: É um trabalho muito importante o que realizam. Conte-nos um pouco sobre o que vem acontecendo com esta família, se tiver um tempinho. Sorriu Eric ao pedir. Claro. Animou-se. Algum tempo após o desencarne de João Pedro, seu irmão Mário Sérgio se envolveu em brigas por causa de entorpecentes. Por vingança, foi atacado e ficou paraplégico depois de um tiro que acertou sua coluna vertebral. Apesar disso, não se livrou do vício e começou a usar o sobrinho Kleber para comprar o que ele precisava. Foi nessa época que o menino começou a fazer uso de drogas também. O uso de entorpecente debilitou a mente de Mário Sérgio, que precisou ficar internado em instituição apropriada. Para isso, a mãe vendeu a bela casa que tinham. Ao receber alta, estava livre do vício, mas não dos danos causados no cérebro pelo uso de entorpecentes. Hoje vive bastante debilitado. Maria Cláudia contraiu hepatite grau Celsius. O homem com quem vivia foi embora e ela precisou da ajuda da mãe e voltou a morar com ela. Kleber, que não foi educado para respeitar. Nesse momento eu não aguentei e o interrompi e, protestando: Ninguém, nesta família, foi educado para respeitar os outros. Senti-me gelar quando o olhar penetrante e calmo de Eric se voltou lentamente para mim. Senti-me dardejado e fiquei com vergonha. Calei-me imediatamente com aquela repreensão silenciosa. Com aquela interrupção grosseira, eu mostrava que não tive e ainda não tinha educação. Desculpe-me, pedi sem jeito, abaixando a cabeça. Que comportamento feio e infantil. Xavier, educado, sem tecer qualquer comentário sobre meu desrespeito, tornou a contar. O Kleber, que não foi educado ou corrigido para respeitar os outros, não parou para dar atenção às orientações que a avó começou a lhe oferecer. Rebelde, o jovem pode ir ao encontro de aprendizado doloroso, se não for interceptado. É por isso que estamos aproveitando qualquer momento para inspirá-la a tomar uma atitude quanto a um tratamento para Kleber. Pelo que podemos observar, a senhora, mãe de João Pedro, está mudada, mais inclinada a agir de acordo com o que se prontificou a fazer nesta existência, disse Eric. E está mesmo, tornou Xavier. A dor fez com que a mãe de João Pedro parasse para refletir sobre a razão da existência. Depois da perda do filho, depois de ver a filha tão doente e o outro filho paraplégico, ela passou a se questionar onde falhou, pois observou que sua irmã Celeste e os filhos experimentavam uma vida melhor, por terem sido mais cautelosos, prudentes e respeitosos. Hoje, ela se volta um pouco mais para Deus e para uma vida mais regrada. Parou de beber. Entendeu que a casa, o lar em que os pais possuem vícios, como os de bebida alcoólica, cigarro, grito, brigas, desentendimentos, palavrões, sempre são um mau exemplo para os filhos. Os pais perdem a razão. Eles próprios não são bons exemplos. O que podem exigir dos filhos? Minha mãe deveria ter sido diferente.
Sua tarefa, como a de toda mãe, era de orientar os filhos. Educá-los a respeitar os outros, repreendê-los quando errados. Ensinar que Deus existe. Agora é tarde. Nunca é tarde, João Pedro, Eric afirmou com tranquilidade. Em qualquer fase da vida podemos ou devemos nos voltar a Deus e às práticas de ações e pensamentos saudáveis. A propósito, não é só da mãe a obrigação de educar e orientar os filhos, o pai tem igual responsabilidade nisso. Seu pai foi omisso, sempre. Ele também não foi um bom exemplo. Fez-se silêncio. Celeste vem orientando a irmã, informou Xavier. Levou ao centro espírita, que frequenta, e as palestras vêm lhe fazendo bem. Lembrei-me da tia Celeste com doce saudade. Posso dizer que foi por causa dela, de suas vibrações e preces que tive o primeiro contato com o socorro abençoado. De repente, não entendi bem a razão, mas me senti atraído para outro cômodo. Outro quarto. Obedeci ao impulso. Lá encontrei Mário Sérgio assistindo à televisão. Ele estava deitado em uma cama tipo hospitalar. Ao lado, havia uma cadeira de rodas. Foi uma visão muito triste. Meu irmão estava longe de ser o que um dia foi. Suas pernas estavam finas, sem qualquer musculatura firme. O corpo também muito magro. Rosto fino, pálido e olhar absorto. Recolhido para dentro de si como se não tivesse capacidade para entender mais nada. Ao seu lado, dois espíritos aplicavam-lhe passes para, ainda, auxiliar a libertá-lo de energias densas. As entidades sorriram para mim, e Xavier explicou. Mário Sérgio vem recebendo assistência espiritual na casa espírita que sua mãe o levou. Por isso esses irmãos estão aqui. A assistência continua em casa também. Foi com muita dificuldade que se libertou de obsessores terríveis que se ligavam a ele por causa das drogas. Hoje, ainda restam miasmas energéticos, por isso os passes para assistência em nível espiritual. Então, aqueles outros espíritos de nível bem inferior que vimos estão aqui por causa de meu sobrinho e minha irmã? Eu quis saber. Sem dúvida, respondeu Xavier. Sua mãe está sendo muito inspirada para orientar melhor a filha e o neto. Ela despertou. Está sendo muito forte. Temos fé que grande mudança ocorra. Fiquei sensibilizado com o estado de meu irmão ali, abobalhado, com a TV ligada em um desenho animado. Xavier ainda disse que meu pai continuava o mesmo. Às vezes visitava os filhos e o neto, mas não dava assistência alguma. Senti uma angústia terrível até Eric se aproximar de mim e dizer: seu irmão está em condições de assistido. Já recebe auxílio espiritual. A tendência, agora, é de evolução. É de melhora. Ofereci um sorriso leve para o instrutor. Não sabia o que dizer. Ele, por sua vez, acariciou minhas costas, virou-se para Xavier e disse: foi um prazer revê-lo, Xavier. Agora precisamos ir. Voltaremos em breve. Nós nos despedimos e fomos embora. É sempre muito difícil aceitar que a família, ou a gente mesmo, viva e se comporte de forma errada, desperdiçando oportunidades valiosas de crescimento, em todos os sentidos, para nos livrarmos de sofrimentos. Fiquei bastante triste, frustrado. Gostaria de ter chegado àquela casa e ter encontrado uma família equilibrada, vivendo em paz. Seria tão bom se os visse melhor, vivendo com práticas saudáveis, buscando ser melhores, tendo fé, bom ânimo no bem. Não foi assim. Porém, lembrei-me de orar por eles e orar muito. Deus vai atender minhas preces. Tenho certeza. Se eu ficar só triste e lamentando, nada de bom vou endereçar a eles. Seguimos.
Durante todo o trajeto não parei de pensar nos meus parentes. Até que chegamos a uma casa muito bonita e nosso instrutor nos apresentou a um espírito de nome Israel, um mentor ali. Por afinidade e nível de elevação, ele reconheceu Eric em sua tarefa e abriu largo sorriso de satisfação por aquela visita. Nosso instrutor, assim que pôde, contou para Israel o motivo de estarmos ali. Há muito tempo, nosso querido João Pedro, indicou para mim, conheceu Fátima, que hoje mora aqui com o marido e os filhos. Juntos, foram a uma clínica para que ela fizesse um aborto, pois ela acreditava ter ficado grávida dele. Sim, claro. Conheço o fato, confirmou Israel. Fátima não se encontra muito bem nos últimos anos. É mais uma vítima do mal do século, a depressão. Como sabem, muitos fatores contribuem para esse estado, principalmente quando a criatura, de forma consciente ou inconsciente, não se perdoa por algo que tenha feito, ou não se conhece, não tem objetivo certo, entre outras coisas. Todas de fundo emocional. Fátima não teve, quando jovem, uma vida moralmente saudável. A falta de orientação religiosa, normalmente, deixa isso acontecer. Embora ela tenha nascido em família católica, esse era, infelizmente, só um título religioso que ela se deu. A falta de uma moral mais saudável, quando jovem, não incomoda. Mas quando a pessoa amadurece, reconhece que não agiu corretamente e que suas práticas provocaram dores na alma. Mesmo que não se recorde ou não saiba a origem dessas dores, podem chegar a um grau tão intenso que provoca um estado de depressão que varia de pessoa para pessoa. Com ela não foi diferente. Hoje, um arrependimento cruel, que nem ela mesma entende, deixa em um estado desagradável e sombrio. Nossa querida Fátima realizou aquele também outro aborto. Esses dois espíritos não lhe perdoaram e passaram a ser obsessores cruéis, inconformados por terem sido rejeitados pela própria mãe. Ela não se deu conta do processo obsessivo e seguiu tocando a vida. Conheceu Arnaldo, um bom homem, mas que só pensa em trabalhar e ganhar dinheiro. Não se importa com os deveres de marido e pai, que é participar ativamente dos assuntos da casa e de algumas tarefas. Após o nascimento do primeiro filho do casal, que se chama Arnaldo Júnior, Fátima começou a entender que não poderia contar com o marido para dividir os desafios diários. O marido proporcionava conforto, liberdade e todo o bem-estar que o dinheiro pode trazer, mas não era companheiro nem amigo. O estado emocional da esposa começou a ser afetado, principalmente pelo processo obsessivo. A mãe começou a levá-la à igreja católica, o que ajudou um pouco. Trabalhar a fé, despertá-la dentro de nós sempre ajuda. Em estado de sono para o corpo físico, no plano espiritual, Fátima demonstrou-se disposta a começar a harmonizar faltas que a consciência cobrava. Verificando que a revolta das duas criaturas, que havia rejeitado como filhos, contribuíam muito para a sua depressão, ela sugeriu a possibilidade de recebê-los como filhos. Foi diante disso que um daqueles espíritos, o que era mais dócil, sensibilizou-se e abrandou seu coração, tocado pelas explicações de Fátima que, verdadeiramente arrependida, justificou sua prática com a irresponsabilidade da juventude, a ignorância típica da idade e a falta de conhecimento religioso, dizendo que se fosse naqueles dias, seria diferente. O espírito sofrido também se arrependeu de seus atos contra ela e aceitou ser recebido como filho. Ela, por sua vez, prometeu amá-lo, guiá-lo e educá-lo no caminho do bem. Por ter ligação e afinidade também com Arnaldo, marido de Fátima, que também o aceitou, não foi difícil colocá-los juntos. Foi assim que Douglas reencarnou, mas, infelizmente, a outra entidade não aceitou ser o seguinte a reencarnar e continuou revoltada na espiritualidade. Eu nem sei se o filho que ela esperava, na época, era meu, comentei. Porém,
Isso não diminui minha culpa na participação desse ato tão cruel, que é o aborto. Sou igualmente responsável pela morte daquela criança. Sem dúvida que sim. Somos responsáveis por tudo o que propomos ou fazemos, confirmou Eric. Sabe me dizer se era meu filho? Israel, com um olhar fraterno, ofereceu um leve sorriso ao responder. Sim. Era seu filho, sim. E hoje ele está reencarnado com o nome de Douglas, filho de Fátima e Arnaldo. Por um instante fiquei triste. Gostaria que ele estivesse no plano espiritual para eu poder fazer algo por ele. Falar, conversar, explicar. Procurar guiá-lo, tirá-lo daquele estado sofredor, pois todo aquele que quer se vingar, que quer fazer os outros sofrerem, sofre, embora não saiba ou não admita. Eric pareceu ler meus pensamentos e ensinou. Você não pode julgar fora todas as suas intenções elevadas. O que deseja fazer de bom para alguém e não consegue ou não pode terá condições de fazer a outro e, certamente, terá o mesmo valor. É importante sabermos que quando não existe a possibilidade de harmonizarmos algo com alguém, podemos harmonizar nossa consciência com outro que surge em nosso caminho e que tenha necessidades semelhantes. Se aquele que foi seu filho se encontra em outro caminho e, por enquanto, não pode estar com ele, faça outro o que gostaria de fazer por ele. Fiquei pensativo. Nesse momento, Israel comentou. Temos ainda, com Fátima, o espírito Constâncio, que foi filho de Arnaldo. Quando ele soube que ela estava grávida, assim como você, pediu para que fizesse o aborto por conta de estarem começando a vida de casados, na época. Constâncio é rebelde, vampiriza as energias de Fátima, esgotando-a, deixando-a melancólica e sem estímulo. Ela perde o controle do raciocínio. Mesmo acordada, vive um pesadelo angustioso, inquietante e triste. Insegura com o futuro. Experimenta sentimentos e sensações que não sabe explicar. Constâncio é uma criatura que precisa de ajuda e muito amor. Sábio, Eric falou, repetindo os ensinamentos do Mestre Jesus. Se amar somente os que vos amam, que vantagens tereis? Mas se amar os inimigos, se fizer o bem àqueles que não conhece. Sorriu para mim ao explicar melhor. Embora você, Constâncio, não tenham qualquer ligação, mostre que é capaz de amar e fazer por um estranho aquilo que gostaria de fazer por um amigo. Isso é amor de verdade, amor incondicional. Fiquei temeroso. Apesar disso, decidi me colocar à prova. Sorri para Eric e pedi humildemente. Pode me ajudar? Lógico, ele sorriu largamente e colocou o braço em meus ombros. Em seguida, afastou-se e pediu para Israel. Onde estão os filhos de Arnaldo e Fátima? No momento, estão com a babá, ali fora, no pátio dos fundos, tomando sol na piscina. Vou levá-los até lá. Atravessamos a casa. Corri olhar pelo ambiente e reparei que tudo era moderno, prático, bonito e bem disposto. Havia uma empregada preparando o almoço e, junto dela, duas entidades tão interessadas em seus pensamentos egoístas e invejosos, que não nos viu em outro nível da mesma espiritualidade. Chegamos a um pátio e logo a um gramado. Pedras bonitas no piso serviam de calçamento e rodeavam a piscina límpida. Sob um guarda-sol aberto, mesmo com o sol escondido entre nuvens fofas, uma mulher jovem brincava e cantava para as duas crianças que estavam sentadas na piscina com água até a cintura. Um sentimento forte e inexplicável tomou conta de mim. Todo o meu ser estremeceu, despertando em meu coração, através das lágrimas, emoções que desconhecia ter. Aproximei-me das crianças, em particular do menorzinho. Abaixei-me e o afaguei com carinho imenso. Não pude deter as lágrimas que tinham grande dose de arrependimento. Aquela criaturinha fora meu filho,
mesmo que por pouco tempo, e eu ajudei a matá-lo. Quanta dor! Quanto remorso senti! Jamais pensei que pudesse experimentar, um dia, esses sentimentos que cortavam as fibras mais profundas do meu ser. Quando pensei em tudo o que fiz, senti-me um monstro. Um covarde. Fiquei algum tempo entre as criancinhas tentando brincar com elas, desejando que me percebessem. Por um breve momento, o pequeno Douglas olhou para mim e sorriu. Tomei um susto. Ele podia me ver. Eu senti, naquele sorriso, como se ele tivesse me perdoado, embora eu mesmo não conseguisse me perdoar. No momento seguinte, ele voltou a brincar com um baldinho e outros brinquedos. E foi, de fato, um sorriso de perdão, disse o nosso instrutor que se aproximou de mim. Eric, como ele pôde me perdoar? Quando Fátima explicou o que pôde e da forma como pôde sobre o ato do aborto e exibiu arrependimento sincero, Douglas, na espiritualidade com outra consciência, foi capaz de entender que ele poderia usar tudo o que lhe aconteceu para o seu próprio crescimento espiritual. As entidades que os acompanhavam, responsáveis pelo encontro, proporcionaram a ele explicações e sugestões de ele se melhorar e se fortalecer com o que aconteceu. Douglas, disposto a se elevar, entendeu e aceitou o socorro e a reparação. Fátima se dispôs a dedicar seu amor e guiá-lo para o bem. Ele os perdoou. Seu coração é bom. Mas eu não me perdoo, falei sem ânimo. Será capaz de se perdoar quando se voltar a práticas nobres, a tarefas mais evoluídas. Agora vamos. Precisamos ver Fátima e aquele que a acompanha. Inclinei-me, beijei a testa do pequeno Douglas, que novamente sorriu para mim e me ofereceu um brinquedo que não pude pegar. Chorei em silêncio. A babá o chamou para que ficasse atento a um outro brinquedinho e eu me levantei e segui nosso instrutor. Se inscreva. Se já o fez, verifique se você ainda está inscrito no canal, pois às vezes a plataforma retira a inscrição. Ative o sininho em todas, para receber as notificações de novos audiolivros. Capítulo 13. A ideia deste livro. Enquanto voltávamos para dentro da casa, fiquei pensando na nobreza do perdão. Como é nobre a criatura que sabe perdoar e esquecer, definitivamente, as ofensas, os prejuízos, as dores que outro lhe provocou. Acho que se ganha muito, na escala evolutiva, quando se sabe perdoar. O mais difícil, porém, é se perdoar por ofender, prejudicar, ferir, magoar alguém. Como reverter isso? Como harmonizar a própria consciência pelas faltas cometidas? Quando enxergamos os erros, vemos, na espiritualidade, as burradas que fizemos encarnados, queremos, desesperadamente, reencarnar para, no corpo físico, nós nos esquecermos do arrependimento. É por isso que dizem, abençoado o esquecimento, quando encarnado. Eu não tinha a menor ideia do que era arrepender-me até então. Ninguém imagina como é essa dor, aqui, no plano espiritual. Entendi, agora, porque o Mestre Jesus disse, reconcilia-te com o teu inimigo enquanto está no caminho com ele. Chegamos a uma suíte muito bonita onde uma cama de casal bem grande recebia a iluminação de uma porta larga de vidro transparente que dava acesso a uma sacada. As cortinas sopravam com leveza, filtrando a luz. Muito luxo. Corri olhar para a sacada e vi, ainda de camisola e um roupão leve e comprido, Fátima, debruçada no peitoril, olhando em direção à piscina, vigiando a babá e os filhos, talvez. Era uma mulher madura e muito bonita. Estava muito diferente daquela menina que conheci. Mas seu semblante caído a deixava abatida e sem expressão. Pálida, trazia as mãos finas apertando, de forma tensa, o beiral da balaustrada. Nós nos aproximamos e, ao seu lado,
Vi uma criatura de aparência forte, musculosa. Tinha o aspecto de um homem maduro que, embora estivesse na espiritualidade, não nos via, tamanho era o seu empenho para sufocar os pensamentos de Fátima em angustiosa dor. Em alguns momentos, aquele algoz ria e se divertia pela expressão sofredora de sua vítima que passava alguns minutos em extremo desespero. Fátima se afastou da sacada e, dentro do quarto, apalpou a cama antes de se sentar. Levando as mãos frágeis ao rosto, chorou soluçando compulsivamente. Alguns momentos e pediu em voz alta: Deus, o que aconteceu comigo? Por que esses sentimentos? Por que essa dor? Esse desespero sem explicação? Por que é uma homicida? Disse o seu vingador como se sussurrasse. Matou inocentes indefesos. Falou pausadamente como se quisesse torturá-la de modo lento. Hoje diz que é uma mulher séria, mãe de família, só porque ninguém sabe do seu passado leviano, dos lugares que frequentou, dos diversos homens com quem se deitou. Nem é tão necessário descrever tudo que aquele obsessor disse a fim de influenciar e torturar Fátima, que não podia ouvi-lo, mas captava e sentia as acusações como uma dor lancinante na consciência pesada. Eric se aproximou de mim e auxiliou-me a enxergar as ondas magnéticas que ligavam os centros psíquicos de Fátima aos do corpo espiritual de seu algoz. Esse era um processo complicado e difícil até para eu entender, o que dirá explicar. Por isso não vou me aprofundar. Só é necessário dizer que seus pensamentos estavam ligados e o que ele desejava, ela sentia, sofria. Em seguida, indicando para mim que o acompanhasse, nós nos aproximamos de Constâncio. Eric nos fez visíveis. Num pulo, e ele perguntou assustado: Quem são vocês? De onde surgiram? Só estamos de passagem, Constâncio respondeu nosso instrutor em tom fraterno, com simplicidade. Como sabem meu nome? Quem são vocês dois? Nesse instante, percebi que ele não viu os demais. Pode me chamar de Eric. Esse olhou para mim, é João Pedro. Viemos em paz para visitar Fátima. Constâncio pronunciou alguns palavrões para ofender sua vítima e ainda disse: Vou me vingar dela até o fim de seus dias. Sofri muito quando fui assassinado por essa infeliz. Ela não terá paz. Não encontrará tranquilidade. Remédio algum trará alívio à dor em sua alma. Ela foi leviana. Imunda. Não cultivou nada de bom na vida. A lei de esforço próprio deve funcionar para todos. Qual de nós, desde que criados pelo Pai, percorreu sempre os caminhos de elevados valores? Perguntou Eric com a calma e ternura que lhe eram peculiares. Normalmente, buscamos pelos prazeres e não nos esforçamos. Cometemos erros e enganos, antes de elevarmos o campo vibratório. Não é justo sofrermos por imposição dos outros. Dessa forma, somos arrebatados e nos demoramos para o trabalho útil às obras divinas e para as harmonizações necessárias. Constâncio ficou pensativo, mas sua calma durou apenas alguns segundos. Assim inquiriu, parecendo bem nervoso pelo que Eric o tinha alertado. Quem é você? O que faz aqui? Como já disse, só estou de passagem, tornou nosso instrutor humilde. Se veio aqui, como os outros, tentar me converter, está perdendo seu tempo. Eric pareceu se dar por vencido. Pelo menos foi isso que demonstrou. Aproximando-se de Fátima, afagou sua cabeça por alguns minutos e, bem provavelmente, aplicou-lhe energias que não pudemos perceber, pois ela parou de chorar e ergueu o tronco, olhou para cima e respirou fundo. O que você está fazendo? Gritou Constâncio. Nada, respondeu Eric. Vá embora. Suma daqui. Tenho o direito de estar aqui tanto quanto você.
Por ora vou, porém voltarei, disse em tom simples. Olhando-me nos olhos como se me chamasse para segui-lo, saiu do quarto e eu o acompanhei. Audiolivro realizado pelo canal Surya Chand Audiobook. Em outro cômodo, Israel parecia nos aguardar. Aproximando-se de nosso instrutor, ele disse: encontrou Constâncio e pôde ver o que ele está fazendo com Fátima. Sim. Eu os vi. Senti também que a situação de Fátima não se agravou por conta de seu trabalho, de sua proteção, Israel, tornou Eric. O que mais auxilia a fé, mesmo que vacilante. A partir do momento em que se voltou ao alto e pediu socorro, tudo ficou mais fácil. Embora ela ainda questione Deus sobre onde ele está, que não a socorre e a deixa sofrer tanto. Em vez de questionar, onde é que Deus está? A pergunta certa seria, onde é que eu estava para me esquecer tanto de Deus quando cometi erros e enganos? Que abismo foi esse que deixei acontecer entre mim e o Pai Criador quando pensei em aproveitar a vida? Não quis que ele me ajudasse nem me lembrei dos princípios morais ensinados pelo mestre Nazareno, pois isso serviria de freio para meus desatinos. Fez breve pausa. Depois completou. O Pai Criador é bondade, amor e compreensão. Por isso socorre sempre, desde que nós decidamos nos recompor e agir para o bem, corrigindo os desvios. São sábias suas observações, prezado Eric. Vejo que seu intuito é ajudar. Gostaria de lhe fornecer mais informações a fim de contribuir beneficamente para este caso. Ambos conversaram por longo tempo. Depois nos despedimos e fomos embora com a promessa de retornar em breve. Voltamos para a oficina que nos servia de abrigo. Precisávamos de repouso e recomposição. No dia seguinte, procurei por Eric, e Elcio me informou. Saiu quando ainda estava escuro. Disse que precisava fazer contato com alguém que ajudará muito no caso de Fátima. Somente no início da noite Eric retornou e foi me procurar. Baseado em tudo o que Israel me contou, fui buscar mais informações e auxílio para ajudar em nossa tarefa. Conversamos muito naquela noite e recebi instruções para saber como falar com Constâncio. Sem dúvida Eric poderia fazer isso bem melhor do que eu, no entanto, era minha consciência que precisava de alívio. Era eu que precisava me sentir útil no bem, útil para alguma tarefa nobre. Eu precisava mostrar para mim mesmo que era capaz de fazer o oposto do que já havia feito. Resultado de muito remorso e arrependimento. Voltamos novamente para casa onde Constâncio estava. Desanimada, Fátima bebericava em uma xícara o chá de ervas para tomar um comprimido que deveria ajudar a melhorar seu estado emocional. Ao seu lado, seu algoz observava esperando o momento certo para influenciá-la com algum pensamento infeliz. Do outro lado da mesa, diante da mãe, estava o filho mais velho, que a babá apressava para que bebesse o leite, pois o transporte escolar estava para chegar. Arnaldo, marido de Fátima, na cabeceira da mesa, ao lado da esposa, terminou de beber o café preto e consultava o jornal, as páginas que traziam informações sobre investimentos. Vez e outra, ele tecia comentários sobre finanças, animado com o mercado das ações. Pouco oferecia atenção à mulher nem olhava para o filho. O resmungo do filho menor pôde ser ouvido, e a babá, que já estava ajudando o mais velho a sair da mesa, apressou-se a ir para o quarto. Nesse momento, Arnaldo também se levantou, beijou a esposa e saiu. Quando Constâncio ia se aproximar de Fátima, eu surgi à sua frente. Você de novo? Vim ver como ela está, falei somente. Você a conhece? É algum parente? Parente, não. Eu a conhecia há alguns anos. Talvez tenha contribuído para que seguisse por caminhos enganosos. Eu também acreditava nos prazeres momentâneos,
Por isso me dei muito mal. Você tem aparência jovem. Como desencarnou? Ele me perguntou. Contei. Fiquei surpreso ao receber a atenção de Constâncio. O que não sabia era que Eric, sem que ele se desse conta, ministrava energias que lhe provocavam uma espécie de adormecimento das emoções irritadiças. E você? Mostrei-me interessado. Como foi que fez a passagem? Fui muito injustiçado. Na última oportunidade de vida terrena, vi meus bens, todos, tomados por um sócio que se aproveitou de minha ingenuidade. Perdi tudo o que tinha. Vi minha família passar por necessidades. A única coisa que me restou fazer foi trabalhar ali e acolá por ninharia. É triste ver os filhinhos famintos. Esse homem, o sócio traidor, foi Arnaldo que, na existência atual, não quis me receber como filho. Fátima, desumana, atendeu ao seu pedido e, sem titubear, matou-me. Pelo que eu soube, houve a proposta de você reencarnar novamente entre eles. Nunca. Jamais vou aceitar isso. Tenho sede de vingança. Esses dois enfrentarão problemas que dinheiro algum poderá resolver. Já estão experimentando. Os melhores psiquiatras e os mais caros psicólogos não resolvem nem ajudam o estado emocional desse assassino. Ele, por sua vez, sofre de outra forma por não conseguir ajudá-la. Seu dinheiro não traz felicidade ou harmonia. Vive desgostoso por vê-la infeliz. E a faz mais infeliz ainda quando se faz indiferente ao seu sofrimento, quando é indiferente como pai. Ainda farei com que Arnaldo perca seus bens e se limite a viver na miséria, assim como eu vivi. Vendo os filhos passarem necessidades e... Posso lhe fazer uma pergunta? Interrompi. Constâncio ficou desconfiado, mas aceitou. Pode. O que quer saber? Tenho uma dúvida. Será que o resultado dessa vingança não trará dor, arrependimento e remorso para você? Lógico que não, vociferou Constâncio. Quando estamos muito empenhados em um objetivo, não paramos para imaginar o resultado, as consequências de nossos atos. Entendo que seu ódio, esse sentimento forte que o leva à vingança, não o deixa ver que fará Arnaldo, Fátima e os filhos sofrerem como você e os seus sofreram. Se, no futuro, eles decidirem se vingar de você, será uma guerra sem fim. Lembre-se daquela frase, olho por olho e dente por dente, e o mundo estará cego e desdentado. Alguém vai ter de parar e perdoar. Alguém, em algum momento, vai ter de resolver isso de outra forma. Seja você a criatura de caráter superior para deixar tudo isso para trás. Só terei paz quando vê-los sofrer como sofri. Onde estão os entes queridos que você diz terem sofrido junto com você? Constâncio não respondeu. Percebi que seu coração endurecido vivia em um martírio silencioso, pois não sabia onde estavam os que amou. Quando via envolvido por pesados véus de dúvida, conforme Eric tinha me prevenido, indaguei. Será que as necessidades que experimentaram não foi por débito de um passado ainda mais distante? Será que seus queridos não se sentem libertos por terem saldado suas dívidas? Porque, se estivessem odiando Arnaldo, estariam aqui, ao seu lado, auxiliando nessa vingança. Ele nada disse. Quando olhou para os lados, Fátima não estava mais à mesa e sabe-se lá para onde tinha ido. Constâncio olhou em volta e não a encontrou. Saindo às pressas, eu segui para os fundos da casa, onde havia a piscina. Fátima, vestida em um maiô, encontrava-se dentro da piscina com água até a cintura, trazendo firme nos braços o pequeno Douglas que ria gostosamente com as brincadeiras da mãe, que o divertia. Constâncio parou para vê-los e eu me aproximei, perguntando. Sabe quem é o Douglas? O infeliz que ela matou com o aborto.
Você sabe disso. Era seu filho. Cuidadoso, conforme as orientações recebidas, tornei a perguntar. Mas, antes disso, num passado distante, sabe me dizer quem foi ele? Ou não está reconhecendo? Naquele instante, um espírito, uma luzente figura feminina se aproximou. Eu já esperava isso. Os olhos de Constâncio se arregalaram e ele pronunciou. Helena. Helena, é você? Com a aparência de uma bela mulher de meia idade, ela sorriu lindamente e disse. Meu querido Constâncio, por quais caminhos trilhou? Tão fundo, que não pôde me ver. Você tem mergulhado tanto a mente em desejo de vingança que nem foi capaz de reconhecer Levi e Lázaro, nossos dois filhos amados, reencarnados, hoje, como filhos de Fátima e Arnaldo. Levi, como Júnior, e Lázaro como Douglas. Não, Helena. Não são eles. Tenho certeza. Está errado, meu querido, disse de forma doce. Aproximando-se, afagou-lhe a face espantado e revelou o amável. E eu serei a próxima. Como assim? Constâncio se assustou. Em breve vou reencarnar como filha da querida Fátima. Tenho intenções de guiá-la para que se eleve e evolua. Mas, ele tentou dizer. Tudo o que faz, e o que ainda vai fazer, repercutirá em nossa vida. É certo que Arnaldo, por força da atração, para que resgate o que fez no passado, enfrentará dificuldades financeiras e não vai conseguir continuar com a vida farta que possui hoje. Porém isso não ocorrerá por sua vontade, Constâncio. Isso já faz parte do planejamento reencarnatório de todos nós. Breve pausa e sorriu ao encará-lo, mas você, meu querido, bem que poderia se adiantar. Elevar-se no desejo do amor e do bem para voltar comigo. Nós nos encontraríamos na escola, na rua e, talvez, poderíamos continuar de onde paramos. Helena. Você não pode falar sério. Você não fará isso. Veja, meu amor. Olhe para Fátima. Como ela é boa mãe para os nossos filhos quando não está sob a sua influência. Liberte-a de seu jugo, de sua vingança infantil. Ela tem muito a fazer pelos filhos próprios e pelos filhos do mundo. Constâncio tornou a olhar para Fátima e ficou pensativo. Helena sorriu e comentou, quase em tom de brincadeira, embora falando sério. Nem todo genro é capaz de amar plenamente os sogros, mas todos são capazes de ajudar, proteger, bem-querer. Um momento e perguntou. Faria isso por mim? Seria capaz de me ajudar a cuidar deles na velhice? Sorriu. Ele olhou por longo tempo e ficou emocionado. Tomando suas mãos, disse em tom afetuoso. Por você, por seu amor, sou capaz de tudo. Então venha comigo. Tenho planos. Precisamos conversar muito. Eric se fez visível para mim e, com um olhar, chamou-me. Eu não queria ir. Gostaria de saber mais sobre aquele enredo, mas não ousei desobedecer ao instrutor. Muito empolgado, perguntei admirado. Ele nem reconheceu os próprios filhos. Ficamos cegos quando o ódio, a vingança, o egoísmo, o seu e meu ou outros sentimentos desequilibrados dominam nossos desejos. Constâncio estava tão envolvido em seus objetivos que não estava disposto a prestar atenção em nada. Mas ele reconheceu Helena. Do amor verdadeiro, não nos esquecemos nunca, sorriu satisfeito. É por ele que, muitos de nós, redimimos-nos, perdoamos, libertamos. E nos voltamos para o bem. O que deve acontecer agora com eles? Quais os planos? Muito provavelmente, reencarnarão. Vão se encontrar. Formarão um casal.
Ele vai se dar muito bem com os cunhados, mas nem tanto com os sogros, sorriu. Porém, por serem pais de sua mulher, a quem amara muito, deverá ajudá-la a cuidar deles e assim dar os primeiros passos rumo ao perdão. E a Fátima? Ela vai se livrar da depressão, já que Constâncio não estará mais ao seu lado. A depressão é um estado e não uma condição. Fátima será guiada para trabalhar, doando-se, auxiliando crianças órfãs e necessitadas. E é a religiosidade que vai provocar esse encontro. Fazendo isso, há de se sentir melhor. Sendo mãe dos filhos do mundo, empenhada no amor, esse estado vai sumir, certamente. Fará por outras crianças o que deveria fazer pelos filhos que rejeitou e nisso encontrará equilíbrio emocional. Quando a situação financeira do marido não for boa, trabalhará fora. Vai montar novamente seu instituto de beleza. Continuará zelosa com os filhos e não vai se abalar mais. A falta de dinheiro vai incomodar imensamente Arnaldo, mas, de alguma forma, os filhos ficarão bem devido às boas oportunidades que vão surgir. Seguimos para o posto de socorro que nos abrigava e continuamos em silêncio. Bem mais tarde, Eric me procurou e, estando sozinho, perguntou: como se sente? Depois que vi Constâncio seguindo com Helena, deixando de infernizar Fátima, senti um alívio imenso. Nem dá para descrever. Embora eu ainda esteja triste por ter levado Fátima a praticar o aborto de Douglas, meu filho. Consigo entender que foi um ato infeliz da nossa parte, ato do qual me arrependo. Queria tê-lo ajudado, mas... Às vezes, João Pedro, não podemos ajudar aquele que queremos, mas podemos fazer por outro aquilo que desejaríamos fazer por aqueles com os quais nos envolvemos e nos sentimos em débito. Considere o auxílio de Constâncio, como se tivesse feito por Douglas, que pareceu mais elevado e sem a necessidade de socorro. Sabe, Eric, eu me arrependo de muita coisa errada que fiz. Esse arrependimento é muito amargo. Lembro que você me falou do auto-perdão, porém eu não imaginava que era tão difícil assim. Fiz uma pausa. Não só me envolvi com drogas, mas levei muitos ao vício. Facilitei muita gente a seguir por esse caminho. Não consigo esquecer a moça que também desencanou naquele acidente e... Será que, um dia, poderei ajudar essas pessoas? Será que, um dia, poderei ajudar outros para compensar o que fiz? Pode. Sempre podemos. E se estiver preparado, pode começar o quanto antes. Como? Eu vim aqui agora justamente para lhe propor isso. Não entendi nada e ele pediu. Venha comigo, expandindo aquele seu sorriso de vibrações extremamente iluminadas. Acompanhei o instrutor e comecei a ficar ansioso quando percorremos os corredores que levavam até aquele auditório onde vi Shelida. Chegamos e estavam em plena reunião. Aguardamos outros assuntos serem tratados, até que Eric fez um sinal para eu acompanhá-lo e se aproximou da benfeitora. Então fui buscá-lo para mim, disse em tom amoroso e uma vibração tão doce e elevada que é impossível descrever. Era Shelida. Venerável e bela. Radiante. Acompanhada sempre de outros seres elevados e luzentes que lhe davam sustentação. Novamente, aquela emoção natural que não me surpreendeu. Estava em lágrimas, não sei porquê. Ela fez um gesto suave com a mão delicada e fiquei ao seu lado como me indicou. Em tom amável disse: todos estamos em processo de aperfeiçoamento, meu querido João Pedro, incluindo eu. Como humilde servidora, possuo um trabalho de escrita que serve para alertar e sugerir aos encarnados novos caminhos rumo à elevação, a fim de evitarem amarguras e corrigirem enganos, equilibrando o ser. Nessa tarefa,
procuro deixar sementes que germinem e produzam reflexões e atração de forças mais nobres nos caminhos que escolherem ao redor dos próprios passos. Pelo fato de você ter demonstrado empenho, não só para vencer seus desafios, mas, sobretudo, para auxiliar, com carinho incondicional, irmãos que, na verdade, nem teria necessidade de ajudar, gostaria de lhe propor que se juntasse a nós nessa tarefa de literários. Meus pensamentos ficaram atordoados. Será que ela estava me convidando para escrever? Burro que eu sou, demorei para entender isso. Ela sorriu e explicou. Não buscamos, de forma alguma, literatos capacitados para concorrer a troféus, prêmios ou academias de letras, mas, acima de tudo, buscamos alguém capaz de descrever e escrever com simplicidade e verdade as experiências vividas, principalmente, como as suas. Vivências que possam servir de alerta para aqueles que desconhecem caminhos tortuosos que provocam dor ou desespero. O que me diz? Fiquei feito um paspalho. Mudo à sua frente. Shelida, diante de minha demora, simplesmente sorriu em vez de me perguntar novamente. No impulso, perguntei querendo ter certeza. Eu? Sim. Você respondeu com doçura. Mas eu nem sei me expressar direito para escrever. Foi então que ela disse. Ao escrever, seja você. Seja verdadeiro. Conte com simplicidade a sua história. Toda ela. Sim. Toda. Nesse momento, um monte de coisas passou pelas minhas ideias. Seria, talvez, a chance que pedi para procurar ajudar pessoas a saberem ou entenderem o que é esse caminho amargo, entre as drogas, que eu trilhei. Uma inquietação tomou conta de mim quando eu disse. Sim. Eu aceito. Mas, se por acaso não ficar bom, pode rejeitar o que eu fizer ou escrever novamente. Tenho certeza de que se sairá bem, pois contamos com seus esforços, não na medida do possível, mas acima da medida do possível, sorriu, parecendo brincar e logo explicou. Em seu trabalho falará sobre o que o levou para caminho tão doloroso, informando aqueles que estiverem dispostos a conhecer novos princípios e novas luzes, consolando e transformando. Dizendo aos pais que os filhos rebeldes, que lhes fugiram ao controle não estão mais com eles, não estão abandonados e que sempre existe socorro bendito, quantas vezes for preciso, até deixar de ser necessário. Seu trabalho, João Pedro, vai auxiliar muitas almas que estiverem caídas no mesmo precipício em que se atirou. Ela se calou. Abaixou a cabeça, parecendo pensativa. De seu redor e de seu peito, uma luz esplendorosa irradiava e enchia o ambiente. Quando pareceu se desconcentrar do que fazia, voltou-se para mim e eu disse o que havia aprendido com ela. Aceito o convite e lhe sou muito grato. Não vou perder essa oportunidade. Não darei o melhor de mim, mas sim além do melhor de mim. Shelida sorriu e aconselhou. Honre a oportunidade bendita. Agradeça ao Pai Celeste e sirva fraternalmente. Agora vá. Medite sobre a nova tarefa. Eric, meu braço forte, também nos trabalhos literários, vai conduzi-lo. Que o Mestre Jesus esteja com vocês, sorriu amorosa para o instrutor, que retribuiu e assentiu com a cabeça. Um toque no meu ombro e entendi que Eric me chamou para sair. Fiquei emocionado. Despedi-me e me retirei. Chegando ao aposento em que sempre descansava, ainda chorando feito um bebê, sentei-me na cama. Quando a emoção diminuiu, perguntei ao instrutor, que ainda estava ao meu lado, aguardando minha recomposição do choro. Como é que choramos no plano espiritual? Como podemos ter lágrimas, dor, sangue e outras coisas mais, típicas do corpo físico? O pensamento.
Como assim? A força do nosso ser, da nossa alma e a continuação de nós mesmos é o pensamento. Ele tem um poder que poucos conhecem. Tudo o que vê e sente, na espiritualidade e também no plano físico, é conseguido com o poder do pensamento. Refleti um pouco e mudei de assunto. Eric, serei capaz de escrever. Lógico. Como posso honrar esse trabalho? Despojando-se do orgulho. Comece por aí. Pensei por um momento e deduzi. Abandonando o meu nome de encarnado para não ter ostentação e ser verdadeiro. Não omitir nada por vergonha das burradas que fiz. Explicar que não fui nenhum coitadinho e que minha vaidade me ferrou. Vigio palavreado, repreendeu e sorriu. Quero levar uma mensagem aos meus familiares e irmãos de toda a terra ou, pelo menos, aos que quiserem ler o meu livro. Acho que vou descaracterizar algumas coisas para não ferir o coração de minha mãe ou... Fiquei animado quando novas ideias surgiram. Quem sabe esse trabalho chegue até ela e, de algum modo, lá no fundo, ela me reconheça, saiba que sou eu. Ele pode ajudar meu sobrinho e também aquela menina, que desencanou comigo e hoje é adolescente. Quem sabe, ela abrace a tarefa de ajudar outros a dizer não às drogas. Quanta esperança! Nossa! Aí os pensamentos voaram. E foi assim que a ideia deste trabalho começou. Agradeço a Deus, por não nos esquecer e permitir que os anjos nos socorram. Um beijo a todos. João Pedro. Fim. Se você gostou desta história, por favor, deixe o seu like, e o seu hype. Este audiolivro representa uma contribuição do canal, Surya Chand Audiobook, para aqueles que necessitam, como é o caso dos deficientes visuais, e como forma de acesso, e divulgação para todos. Se inscreva, ative o sininho, e clique em todas, para receber as notificações de novos audiolivros. Deixe o seu gostei, o seu comentário, e compartilhe. O seu apoio ajuda o canal a crescer. A gratidão é o caminho da evolução. Torne-se membro do canal, e dê o seu apoio ao trabalho realizado com muito carinho para você.